Fala, futuros e futuras colegas de profissão! Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação focada na aprovação de vocês. Olha, dominar as regras sobre testemunhas no processo do trabalho é literalmente aquele caminho garantido para cravar pontos cruciais no exame da ordem. A prova testemunhal é o coração da instrução na Justiça do Trabalho, né? Mas ela não é bagunçada, não. Ela opera com regras super rígidas, limites matemáticos e aquelas exceções que as bancas simplesmente amam colocar na prova. Então hoje a gente vai destrinchar tudo isso, indo direto na fonte da lei, para garantir que a preparação fique impecável. Bora lá? E para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai falar da prova testemunhal trabalhista. Depois, vamos para os limites de testemunhas por rito. Aí, entramos nos impedimentos legais. Passamos pela prova documental, pulamos para as alternativas digitais e, para fechar, aquela dica de ouro para a OAB. É um passo a passo bem estratégico para construir uma base processual super sólida. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, a prova testemunhal trabalhista, que é basicamente a fundação de tudo que a gente prova sobre o ambiente de trabalho. É muito importante sacar logo de cara que, embora as testemunhas sejam extremamente valorizadas para contar o que realmente rola no dia a dia das empresas, elas não são estritamente obrigatórias, tá? Uma ação judicial pode muito bem nascer e seguir o jogo normal sem elas. E o X da questão aqui é compreender o famoso ônus da prova, que está lá no artigo 818 da CLT. A regra do jogo é simples. A responsabilidade de provar uma alegação é de quem abriu a boca para falar, ou seja, quem alega, prova. Esse ônus é o que dita toda a estratégia de um julgamento. As testemunhas, claro, são uma ferramenta probatória super poderosa para confirmar essas histórias, mas, repito, não são a única carta na manga. Legal, agora a gente entra no núcleo duro da nossa preparação, os limites de testemunhas por rito. É hora de memorizar os números mágicos. A lei não deixa levar um ônibus cheio de gente para depor, não. A CLT impõe limites numéricos bem rigorosos, e eles mudam dependendo da complexidade e do rito do processo. O primeiro número que tem que ficar gravado na mente é o 3. Associe o número 3 ao rito ordinário, sempre. O artigo 821 da CLT é super claro. Para aquelas causas de maior complexidade, ou seja, aquelas que passam dos 40 salários mínimos, cada parte tem o direito de apresentar até 3 testemunhas para o juiz ouvir. Agora, mudando um pouquinho o cenário, a gente cai para o número 2, que é exclusivo do rito sumaríssimo. Lembra do artigo 852 da CLT? Ele dita que para aqueles processos mais simples e rápidos, que batem no teto de 40 salários mínimos, o limite cai para 2 testemunhas de cada lado. A ideia legislativa evidente aqui foi justamente dar uma acelerada no andamento processual. Mas aí o cenário muda drasticamente e a gente pula para o número 6. 6 testemunhas. É uma margem super expansiva e só é permitida exclusivamente no famoso inquérito para apuração de falta grave. Como esse procedimento exige uma investigação minuciosa para conseguir justificar a quebra da estabilidade de um funcionário, a lei dá um leque bem maior, permitindo até 6 depoentes de cada lado. E olha só que resumo brilhante para fixar na cabeça de forma imbatível. Rito ordinário, teto de 3 testemunhas pelo artigo 821. Rito sumaríssimo, limite de 2 pelo artigo 852. E o inquérito, até 6. Memorizar esses limites específicos é absolutamente inegociável para garantir acertos naquelas questões de múltipla escolha da primeira fase. Tem que estar no sangue. Entrando agora na nossa terceira seção, impedimentos legais. Afinal de contas, quem é que fica de fora da brincadeira e não pode testemunhar? O direito exige que a coisa seja imparcial, estabelecendo filtros bem rigorosos. Nem todo mundo que presenciou um fato está legalmente autorizado a subir no púlpito, e dominar essas exceções é tão vital quanto saber a regra. O que é muito interessante de notar é que o direito do trabalho vai lá beber na fonte da legislação comum. A gente conecta direto com as regras do processo civil. O artigo 228 do Código Civil bate o martelo dizendo que menores de 16 anos, partes que têm interesse no processo, cônjuges e parentes até o 3º grau, não podem ser aceitos de forma válida como testemunhas. O objetivo é sempre prevenir de cara qualquer tipo de viés ou parcialidade. Então, é preciso ter muita atenção para consolidar na mente quem são os impedidos ou suspeitos. Os menores de 16 anos, os parentes até o 3º grau, os amigos íntimos ou os inimigos capitais, a galera que tem interesse direto na causa e até aquele funcionário que exerce cargo de extrema confiança.
Se o advogado convocar uma testemunha suspeita, ele abre a porta para o outro lado apresentar uma contradita, e aí o juiz pode simplesmente riscar aquele depoimento todo do mapa. O que nos leva direitinho para a seção 4, a prova documental. É a arte de construir um caso sem vozes. Imagina que as testemunhas faltaram ou caíram naqueles impedimentos legais. E aí? Aí, o bom e velho papel assume obrigatoriamente o papel de protagonista no processo. É fundamental traçar um contraste bem evidente aqui. De um lado, a gente tem os fatos subjetivos, tipo uma ofensa verbal direta. Pela natureza passageira da coisa, quase sempre precisa de uma voz humana para confirmar. Mas em oposição total, a gente tem os fatos objetivos. Horas extras não pagas, acúmulo de função, essas coisas são elementos estruturais e a gente consegue provar inteira e perfeitamente através de um sólido rastro de papel. E que rastro é esse? São os documentos tradicionais que todo mundo conhece. Os olerites que revelam a remuneração real, os recibos das rescisões, os famosos cartões de ponto que são a espinha dorsal de qualquer treta sobre jornada, e, claro, o contrato de trabalho e os e-mails corporativos. Quando você organiza tudo isso numa história perfeitamente lógica, a necessidade de alguém confirmar as coisas de boca lá na frente do juiz despenca vertiginosamente. Mas, vamos lá, a gente está na era digital, né? Partindo para a seção 5, alternativas digitais. É a evolução da prova no moderno direito do trabalho. A realidade das lides trabalhistas se transformou. Atualmente, as pegadas digitais que a gente deixa todo dia no ambiente de trabalho acabam, muitas vezes, substituindo completamente aquela testemunha física. Hoje, a prova é muito clara e eficiente. Um simples print de WhatsApp é um instrumento super poderoso para evidenciar dano moral ou mostrar subordinação direta. Os logs de acesso aos sistemas, cravando o minuto exato de login e logout, provam sem questionamento a hora extra trabalhada. E gravações de áudio e vídeo, desde que não violem nenhum sigilo, documentam na lata abusos e desvios de função. Os juízes aceitam isso super bem, e frequentemente essas evidências carregam um peso infinitamente superior à falível memória humana. E tem um mecanismo processual aqui que é um verdadeiro pulo do gato: a confissão ficta. Funciona assim: se a empresa deixa de contestar um fato específico de forma clara, ou pior, nem aparece na audiência, bingo, presume-se que o trabalhador falou é verdade. Nesse cenário rigoroso, a falta de testemunhas no plenário perde totalmente a importância, porque o direito reconhece os fatos como verdadeiros só por causa da inércia do outro lado. E agora a gente chega na nossa aguardada seção 6, a dica de ouro para a OAB. Essa é a estratégia final, a amarração lógica de todos esses conceitos que a gente viu, formatada com precisão cirúrgica para estruturar peças e desenvolver o raciocínio lá na segunda fase. Diante de tanta possibilidade probatória, uma provocação estratégica sempre aparece. Dá para ganhar uma ação trabalhista inteirinha com 0 testemunhas? E a resposta irrefutável é um belo de um sim. Se você tem laudos técnicos que são indispensáveis em casos de insalubridade e junta isso com uma muralha de evidências digitais e contratuais incontestáveis, meus amigos, isso esmaga e supera com folga qualquer depoimento verbal isolado. Então é isso. Compreender a verdadeira hierarquia e como as provas orais, documentais e digitais se interligam é o que vai fazer toda a diferença na hora da prova. É vital continuar se aprofundando nos estudos práticos e teóricos aqui com a gente. E fica aí uma pulga atrás da orelha para vocês. Com o avanço implacável da tecnologia e a precisão das pegadas digitais, será que o futuro da justiça do trabalho caminha para tribunais totalmente sem testemunhas? Fique a reflexão. Um grande abraço e até a próxima explicação.